TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo, agora aqui do plenário da Câmara, onde vai acontecer a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre desburocratização na administração pública municipal. Essa reunião e comissão que tem como presidente aí o vereador Paulo Gaspar. Hoje vai ser tratado o tema regularização e funcionamento das escolas privadas da educação infantil aqui da cidade. O vereador já está aqui no plenário, também tem convidado aqui com ele e outras pessoas vão participar de maneira remota devido à pandemia do coronavírus. Você acompanha toda essa reunião ao vivo aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais, o Facebook da TV Câmara Campinas e o YouTube. Então fique com a gente até 3h30 da tarde ao vivo. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Obrigado à professora Rose Campos, que é presidente da Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil. Obrigado à Elizabeth Ferreira, que também é vice-presidente da Associação das Escolas Particulares da Educação Infantil de Campinas, né? Estamos aqui também com a Cris Oliveira, que ela é formada em Letras pela PUC Campinas, Gestão Escolar na USP e é uma das fundadoras do Partido Novo de Campinas. Agradeço o apoio aqui da Adriane Carvalho e do Maurício Saxenian, que é do gabinete do Paulo Gaspar. E também quero agradecer os demais vereadores da comissão, que é a Comissão Especial de Estudos para a Desburocratização da Administração Pública. E hoje nós vamos tratar da desburocratização para a regularização e funcionamento das escolas privadas da educação infantil. Nós sabemos que essa bandeira da desburocratização é uma das principais bandeiras do Partido Novo, o qual eu represento, e que se trata de uma das maiores travas que existem para o desenvolvimento do nosso país e da nossa cidade. É um tremendo desafio a gente desburocratizar a máquina pública. Em especial, nós quisemos trazer esse tema porque existe um projeto Creche para Todos, que é um projeto muito bom da administração anterior e que visa comprar vagas nas creches privadas para suprir o déficit que existe na educação pública. Hoje nós temos, a professora depois vai confirmar para a gente se está certo os números ou não, mas acho que mais de 5.000 vagas. É mais ou menos isso, né, professora? 5 a 6 mil, talvez. E o que acontece? A ideia é boa, mas na hora que você vai colocar em prática, você trava na pauta da burocratização, porque você tem a maioria das escolas privadas com problemas para serem regularizadas diante da burocracia que é necessária para tornar esse estabelecimento numa escola que tenha o selo de aprovação da prefeitura. Isso a professora Rose e a professora Elizabeth vão colocar para a gente. No final, a gente abre para as perguntas. Eu vou passar a palavra para a professora Rose, para a professora Elizabeth. Elas vão fazer toda a exposição necessária sobre o tema. E no final, a gente abre para a Cris Oliveira também fazer as suas colocações. E também vamos abrir para as perguntas aí da participação do público. Muito obrigado, professora Rose Campos. Com você a palavra. Obrigada, vereador. Obrigada a todos que participarão conosco nesta tarde. Estamos aqui mais uma vez na oportunidade de representar as escolas particulares de educação infantil de Campinas. Para nós é um privilégio, é muito importante que a gente possa passar a nossa realidade, né? E como o vereador disse, nós temos um programa municipal que nós temos total interesse que ele venha a ser implementado, mas que devido à burocracia, né, a gente tem aí muitas escolas que sequer podem pleitear este convênio, tá? Então a gente vai ter a oportunidade de apresentar assim, os números, como o vereador disse, hoje ele é muito maior do que foi citado e a gente vai trazer isso em detalhes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês.
Então, como foi colocado, nós vamos defender, né, a bandeira do programa Creche para Todos, né, que é um programa, hoje, nesta tarde, nós esperamos falar, né, de desburocratizar para implementar. Um programa que já foi estabelecido, como foi dito pelo governo anterior, através da Lei 15.850, de 16 de dezembro de 2019. Então, além, né, de toda a questão aí da pandemia, que óbvio que a educação teve impacto, mas nós, no início de 2020, nós tivemos um chamamento público e pouquíssimas escolas tiveram interesse em participar desse convênio, né? E outras que até poderiam ter esse interesse sequer participaram desse chamamento. E a gente vai até o final poder dizer o porquê, né, que de fato isso tem acontecido. Então, essa lei, no seu artigo 2º, diz que não havendo disponibilidade de atendimento imediato na rede pública municipal de educação infantil, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar chamamento público e os respectivos contratos com estabelecimentos educacionais privados de ensino de educação infantil para aquisição temporária de vagas destinadas ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos, tá? Então, esse é o artigo da lei, que isso já está aprovado, mas isso hoje não é uma realidade na cidade. E a gente tem, então, essa autorização, e a gente tem, do outro lado, escolas, né, que desejam poder participar desse convênio, mas que no meio dela tem aí a questão da burocracia, e é exatamente por isso que nós, mais uma vez, agradecemos, né, poder representar essas escolas aqui nessa tarde. Antes de falar especificamente do convênio, do programa, nós achamos importante destacar, talvez para que as pessoas entendam a dimensão desse atendimento à criança, a gente vai trazer um pouco dessa realidade, tá? Então, como o vereador disse, a gente tem a educação infantil de rede municipal, né? E aí, para que não reste nenhuma dúvida, essa informação foi uma informação oficial da prefeitura, que em 2019, Campinas encerrou o ano com 6.500 crianças na fila por vaga em creches. E a gente pode, né, considerar que, nesse momento, eram especificamente as vagas de 0 a 3 anos, que é a primeira idade aí que a educação infantil atende, mas a gente tem hoje, com certeza, uma realidade ainda mais desafiadora, né? Se lá em 2019 nós tínhamos 6.500 crianças, ou até mais do que isso, hoje, após o fechamento de escolas infantis, perda de renda das famílias, certamente esse número é expressivamente muito maior. A gente fez questão de, assim, dar essa ênfase, né, do muito maior, porque nós tivemos muitas famílias que realmente deixaram de ter a educação privada, né, como uma opção. A gente teve muitas escolas de educação infantil que vieram, né, encerrar suas atividades, e nós temos aí, dada a pandemia, um número de crianças que sequer é conhecido hoje, né? As crianças de 0 a 3 anos que não fazem parte da educação obrigatória, a gente não tem esse número hoje já elencado, né? Então, com certeza, aquele número de 6.500, hoje, olhando para ele deve ser um número pequeno diante da realidade que a gente vai aí, a partir do momento, né, agora com a retomada, com as escolas, né, em funcionamento, a gente vai ter essa realidade aí um pouco mais clara, tá? E por que isso é uma questão tão importante? Né? O que significa dizer que, vamos usar o número de 6.500 crianças em 2019, o que significa dizer que 6.500 crianças estavam longe da creche naquele momento, tá? A gente trouxe uma reflexão falando sobre a primeira infância. Então, por que uma criança longe da creche, ela tem um problema, ela tem uma perda, ela tem uma situação que a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, que não é só a questão do ensino, né? E aí a gente traz aqui uma realidade da primeira infância como sendo, como disse o doutor João Augusto Figueiró, que é o fundador do Instituto 0 a 6, que trabalha especificamente com primeira infância,
Dentro de cada um de nós habita uma criança, a criança que foi construída nos primeiros anos de vida. Então, nós temos 6.500 crianças, como nós tínhamos em 2019, longe da creche, significa dizer que nós estamos deixando de investir em 6.500 crianças que serão adultos, e que boa parte do que eles serão como adultos será, né, ensinado e plantado ainda nessa primeira infância. Então, a gente deseja chamar muita atenção para isso, que não é simplesmente um convênio, não é só uma vaga, é muito mais do que isso. É um trabalho de formação de uma sociedade. Então, investir na educação, investir na possibilidade dessa criança ter o direito dela assistido, que é estar participando de uma creche, participando de uma escola de educação infantil, é garantir um adulto com uma melhor construção já aí desde os seus primeiros anos. A primeira infância, para a gente deixar mais claro, né, do que é que a gente está apresentando, ela corresponde ao período que vai desde a gestação até os 6 anos de vida da criança, que é exatamente o período que compreende a educação infantil. É etapa fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa e as experiências desse período são levadas para o resto da vida. Então, aqui reforçando, né, o que já foi trazido, que realmente a gente está deixando de investir num potencial humano e isso tem um preço muito alto para que todos nós possamos aí vir a pagar. A primeira infância é o período que se desenvolve caráter, cidadania, base emocional e cognitiva, consciência de direitos e deveres. Talvez, né, a gente pode fazer uma inferência, a sociedade que a gente enfrenta hoje pode já ser aí reflexo desse não investimento na educação e, sobretudo, na educação da primeira infância. E aí a gente tem que educação infantil é lugar de criança feliz. Então, uma criança tendo o direito de participar da sua formação ainda na educação infantil, ela passa a ter aí uma vida, com certeza, com uma base mais estruturada. E a gente vai também defender, né, o que é uma escola de educação infantil, como nem todo mundo, né, que acompanha, talvez seja da área da educação. É importante que saibam que todo o trabalho da educação infantil, desde a creche, desde um bebezinho, quando ele acessa o ensino, tudo que a gente faz respaldado na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Ela atende a todas as faixas etárias e ela atende, né, como o próprio nome diz, uma base nacional. Então, tudo que é feito, todos os objetivos, tudo aquilo que a gente tem como responsabilidade de ensino e de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento socioemocional, está aí numa base nacional. Isso é para que as pessoas entendam que a educação infantil ela não é menos importante do que nenhuma outra fase da educação formal. Dentro da BNCC, a gente tem aí uma divisão, né, de 3 grupos de faixa etária, que é exatamente o que a educação infantil atende. Então, nós temos a creche, que são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, que é onde a gente já entra na fase obrigatória de ensino hoje, né, perante a legislação, que são as crianças acima de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nós estamos falando aqui de uma organização pedagógica, uma organização de trabalho que compreende exatamente aquela primeira infância, né, que a gente já disse, da importância aí de trabalhar, né, para o desenvolvimento desse ser. Dentro da educação infantil, nós trabalhamos com os direitos de aprendizagem que essa criança tem. Então, qualquer escola, seja ela pública ou privada, ela tem que olhar para esse ensino, sabendo que essa criança tem os direitos dentro daquela instituição. Direito de participar, brincar, conviver, expressar, explorar e conhecer-se. Todo o trabalho que é feito dentro da educação infantil, ele visa respeitar esses direitos. Então, mais uma vez, quando nós não oferecemos as vagas, quando nós não damos a essa criança o direito de estar dentro de uma instituição regularizada de ensino, a gente está tirando dessa criança um direito que lhe é aí
de natureza, né? Ela tem esse direito e ela precisa, para aprender, ela precisa exercitar, né, todos eles aí, principalmente num grupo, que é onde a criança mais aprende. Aí, só para deixar mais alegre a nossa tarde, educação infantil, aqui aprender é parte da brincadeira, né? As pessoas, às vezes, né, têm uma visão distorcida e menos importante da educação infantil, e a gente queria começar, né, a gente fez questão de começar colocando essa importância, de sensibilizando as pessoas para que realmente valorizem o trabalho da educação infantil, valorizem a importância dessas crianças estarem inseridas nessas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós não podemos, enquanto sociedade, não é mais só um papel da educação, entender que tantas crianças estão sendo privadas, né, desse direito de convivência, desse direito que ela tem, que inclusive há um documento nacional que garante isso a ela, e a gente não fazer nada para que ele venha a ser, para que essa realidade venha a ser mudada. Então, a gente tem aí, através daquela lei, né, 15.850, que foi trazida, que instituiu o programa Creche para Todos. Eu acredito que foi pensando exatamente nessas perdas que esse programa foi instituído. Mas a gente entende que precisam de alguns ajustes, né? E sim, a gente precisa de um apoio muito grande enquanto instituições para que ele possa ser implementado. Então, por isso o tema, né, é o desburocratizar para implementar. E é isso que a gente espera, né? A partir de agora a gente vai apresentar aí um pouco dessa realidade, do que é esse programa, trazer, acho que um pouco mais de detalhes, o que ele contempla, né? E de fato, o que precisa ser feito para que ele seja implementado, e aí contando com o apoio, né, da comissão e de todos aqueles que, com certeza, precisarão ser envolvidos nesse processo. O Creche para Todos, ele é uma parceria de sucesso, tá? Ele contempla, e a gente vai detalhar alguns pontos que eu acho que fica muito claro para todas as pessoas, independente de posição social, independente de bandeira, a importância de implementá-lo, né, para que a gente possa ir lá atrás, resgatar essas crianças e todas as outras aí que a gente sequer conhece hoje o número, e dar a elas a oportunidade, né, de poderem desenvolver-se aí nessa primeira infância, que já foi dito aqui, uma fase tão importante. A implementação do programa Creche para Todos, dentro aí da visão de uma parceria de sucesso, a gente destaca em primeiro plano que ela traz a garantia ao direito da criança, tá? A nossa Constituição Federal, no seu artigo 205, diz que educação é direito de todos e dever do Estado. Então, ao não atender essa criança na sua totalidade de educação, a gente está descumprindo, né? E aí todo o poder público, principalmente, um dever que é do Estado. Então, a gente tem, dentro do programa, a possibilidade, né, de resgatar essa garantia. Uma outra situação também, que estudando os números, né, principalmente aquele último dado que a gente tem lá de 2019, que o programa Creche para Todos implementado, ele trará um impacto social em regiões de maior vulnerabilidade. Por quê? Onde tem a maior demanda por vagas, acontece exatamente nas regiões onde hoje há menos escolas regularizadas. Como o vereador disse, algumas escolas de Campinas de educação infantil possuem o selo Escola Bem Legal, né? Esse Escola Bem Legal, ele é conferido às escolas que atendem a todos os requisitos de regularização. E para nossa constatação, hoje em Campinas, possivelmente nós não tenhamos mais do que 75, 79 escolas regularizadas. Então, isso significa que apenas 79 escolas, né, considerando esse último número que nós tivemos, elas estão aptas a conveniar-se. E quando a gente olha, né, no mapa que existe, inclusive no site da prefeitura, com a localização, com o endereço dessas escolas, tem uma diferença muito grande. Elas não estão nas regiões
onde, quando a gente olha o levantamento da Secretaria Municipal de Educação, que trouxe aquele número de 6.500 crianças, essas escolas elas não estão atendendo, né, a essas regiões. Então, a gente tem o maior número de crianças longe das escolas, onde nós não temos escolas regularizadas. Então, poder ter um trabalho efetivo em busca dessas escolas e da regularização, a gente atende essa demanda, né? Porque é um dos preceitos para que a gente possa ter a questão geográfica. Um outro ponto importante que a gente traz é que a implementação ela trará um aumento de emprego e renda, né? Então, as escolas infantis, em sua maioria, contratam mão de obra feminina, que é exatamente a mão de obra mais afetada nos indicadores de desemprego, né? Então, a gente tem aí um outro reflexo extremamente importante, que nesse momento também se torna aí uma estratégia, né? Até para que a gente possa alavancar aí a nossa economia, dado todas as situações, né, todo o desemprego, todos os números, né, que a gente tem acompanhado. Uma outra situação muito importante, que também tem sido muito discutida, principalmente por questões sanitárias hoje, que o programa Creche para Todos, ele traz uma redução na mobilidade urbana, tá? Nós passamos a ter, quando nós conseguirmos atender essas crianças que moram em determinadas regiões, onde nós não temos hoje as escolas regularizadas, nós atingindo essas escolas, conseguindo que essas escolas possam ser conveniadas e, consequentemente, elas possam oferecer vagas para essas crianças e atendê-las, tudo isso a gente gera um menor deslocamento e, principalmente, as contratações que elas também tenderão a ser daquela região. Então, a gente vai gerar um emprego e renda numa região onde talvez hoje não se tenha tantas oportunidades de trabalho, e a gente evita o deslocamento dessas famílias, né, para irem para outros bairros ou até numa outra região para que possa buscar um atendimento para essa criança. Então, a gente tem aí também uma questão sanitária. Um outro ponto importante também, dado esse momento, então, para que todo mundo entenda, né, o impacto social que o programa Creche para Todos, ele com certeza vai causar com a sua implementação, é o apoio ao empreendedorismo. As escolas infantis, elas estão com vagas ociosas, né? Podendo atender essas crianças imediatamente. E aí, empreendedorismo, por quê? Boa parte das escolas, elas são geridas por famílias, né? Por pessoas, muitas vezes que estão ali à frente, muitas mulheres, né? Então, sua maioria são escolas de pequeno, médio porte. Então, a gente costuma dizer que quem está na educação realmente está porque ama, porque acredita e porque é muito valente, né? Deixo aqui o reconhecimento a todas as minhas amigas aí de escolas infantis e amigos também, né? Então, essa questão de manter essas empresas abertas, de impedir que elas venham a uma falência, também é uma questão, também é uma necessidade, né? Existem pessoas que investiram, que estão ali na batalha sua do dia a dia, e que hoje tem a condição de atender imediatamente a essas crianças que, por sua vez, não estão aí conseguindo ser atendidas, né, serem atendidas pelo poder público municipal. E um outro ponto também, que não se pode desconsiderar, que a regularização de escolas, ela trará o aumento na arrecadação municipal, né? Então, mais empresas regularizadas, automaticamente serão mais empresas aí recolhendo o seu ISS, que é um imposto municipal. Então, queria destacar aqui realmente a parceria de sucesso, né? Então, não tem por que a gente não investir realmente para a implementação desse programa, não tem por que a gente não pensar em estratégias para que essas escolas, mais escolas possam ser regularizadas, para que a gente venha ter aí todos os ganhos que com certeza ocorrerão. E aí a pergunta, né, e eu espero que todos se façam, né? Então existe a necessidade da criança para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento base de caráter, base de consciência cívica e tudo mais, né? Que essa criança está sendo, em algumas vezes, impedida, né, de ter esse desenvolvimento integral na sua primeira infância. O trabalho, ele é todo estruturado, então todas as escolas já sabem o que precisa fazer, já sabem como executar,
né, a sua responsabilidade aí no dia a dia. A gente tem um programa que ele já existe e ele traz ganhos, né, assim como já foram aqui apresentados. E aí a gente tem, né, a partir deste momento, a dúvida do que é que a gente precisa então fazer. A gente tem uma primeira proposta, né, que a gente traz para a comissão, que é analisar, né, exatamente algumas propostas de adequação da Lei 15.850 às necessidades específicas das crianças e das escolas particulares de educação infantil, tá? Então, a gente tem listado, sim, alguns pontos da lei que a gente gostaria de propor, né, alguns pequenos ajustes. A Elizabeth sempre diz que são ajustes finos, né, para que essa lei ela realmente venha atender tanto as necessidades das crianças quanto a realidade, né, das escolas particulares de educação infantil. E com certeza a gente vai precisar, né, do poder legislativo para isso. E acredito que seja o ponto primordial, porque aqui a gente não está falando mais só de legislativo, a gente está no legislativo e executivo, então todos num só propósito. A gente sugere uma força-tarefa para elencar, assessorar e possibilitar a regularização de mais escolas particulares de educação infantil. Então, eu quero destacar esses 3 verbos, né, que é o elencar, assessorar e possibilitar a regularização. Elencar porque, como foi colocado, nós temos hoje apenas 79 escolas, que é do nosso conhecimento. E a gente sabe que Campinas tem muito mais escolas de educação infantil do que essas que a gente conhece, né? Então, elencar é ir atrás, é trazer essas escolas para que elas tenham conhecimento do programa, é poder ir dizer da oportunidade que elas têm, né, de através da regularização elas poderem participar desse programa que hoje muitas sequer têm conhecimento dele, né? Assessorar, porque essas escolas, o processo de regularização de uma escola é um processo caro, é um processo que requer vários profissionais, né, da área de engenharia, de arquitetura. Então, essas escolas, para que elas consigam se regularizar, muitas vezes, lembrando, são escolas pequenas, são escolas que, pós-pandemia, então, assim, o caixa realmente é uma coisa que já estava comprometido agora, né, mais ainda. Então, a gente precisa, sim, né, dar esse apoio, assessorar e orientar. E possibilitar a regularização é olhar para esse processo que hoje as escolas enfrentam e dizer o que de fato pode ser flexibilizado, né? O que de fato a gente consegue ter como obrigatoriedade, mas a gente tem uma realidade para as escolas que talvez nem todos conheçam, que eu não sei se tem algum outro ramo, talvez os hospitais, as clínicas passem pelo mesmo crivo, mas uma escola de educação infantil que atenda berçário, que é o que precisa para poder atender de 0 a 3 anos, o requisito, assim, todas as regularizações que a gente tem, as licenças que a gente precisa ter, não se equipara com nenhum outro segmento, né? Então, para você ter uma brinquedoteca, um hotel infantil, você constitui uma empresa, abriu o seu CNPJ, você vai até a prefeitura, salvo engano, você tem o alvará de funcionamento, você está trabalhando, né? E você não tem um departamento, uma secretaria ali, né, sendo aí o seu órgão de fiscalização. Já para as escolas de educação infantil, e eu vou colocar à frente todas as etapas que a gente tem que passar, essa é uma realidade muito diferente. Então, a gente precisa entender que é um setor frágil, é um setor que tem como missão um trabalho social e um trabalho de formação, né, de ensino e de aprendizagem extremamente importante, que tem uma lei que já está pronta, que, assim, com pequenos ajustes ela atende muito bem às necessidades tanto das crianças quanto das escolas, mas essas escolas precisam desse apoio, né? A gente precisa realmente, como foi colocado, olhar para tudo isso e entender o que de fato é necessário ou o que a gente pode flexibilizar.
e sendo, né, se porventura realmente não, tudo isso é necessário, a gente tem que reforçar a questão da assessoria, né? Sem o apoio, sem todos estarem num só propósito, realmente isso não será viável. E aí, para a gente finalizar, a gente tem as etapas, né, para a regularização de uma escola particular de educação infantil. Então, para todos vocês que sonham, né, em ter uma escola infantil, a gente vai dizer hoje quais são as etapas que uma escola precisa passar. Primeiro documento, né, sem contar a constituição de empresa, que isso já é normal, né, para qualquer empresa que vá se formar. A gente tem o alvará de bombeiros, então o primeiro documento que a gente precisa ter, com todas as questões de segurança, a gente aqui não vai nem questionar, dado a responsabilidade que a gente tem, né? Assim, o nosso material de trabalho é um material humano, então realmente as nossas questões de saúde e segurança precisam estar muito fundamentadas. A gente tem o alvará de bombeiro, depois nós temos o parecer técnico da INDEC, e aqui eu já quero abrir um parênteses também, porque acho que os dois únicos segmentos que precisam, exceto os grandes empreendimentos, né? Mas pensando numa empresa pequena, apenas as escolas e os estacionamentos, né? Então, é uma exigência que tem para a escola, seja ela de educação infantil ou de fundamental, que a gente tem algumas vagas disponíveis, uma coisa assim que, óbvio que, né, pode ter aí o seu fundamento, como disse, um parecer técnico, mas que talvez seja o momento da gente, se possível, né, dado aí a necessidade que o próprio município também enfrenta de fazer essa contratação, a gente gostaria, né, de sugerir aí uma revisão. A gente tem um outro estudo agora, que foi implementado tem acho que uns 2, 3 anos, estudo de impacto de vizinhança. O documento em si, ele é um documento importante, mas como eu disse, algumas dessas etapas, elas requerem um investimento alto para a escola, né? Escolas que, em sua maioria, não vão ter condições de fazê-lo e muitas vezes não se regularizam por isso. Esse documento, para ele ser elaborado, a gente tem que contratar um profissional técnico, né? Ou da área de engenharia ou de arquitetura, como foi posicionado. E tem um custo para elaboração, né? Então, existem, acho que, alguns pontos que a gente precisa pensar. O alvará de uso, que tem aí as suas exigências, e aqui a gente tem algumas escolas já há algum tempo esperando um protocolo de alvará, e o processo ele acaba sendo bem demorado, e se esse processo demorar 2 anos, 3 anos, a gente já perdeu o propósito do convênio. Então, quando a gente diz o força-tarefa, é isso, é uma coisa que seja pontual e seja urgente, né, e que possa dar aí um apoio que essas escolas, nesse primeiro momento, sem dúvida alguma, precisarão. O alvará sanitário, que também é uma questão super importante, como já foi colocado, mas que a gente precisa ter uma comunicação única, a gente precisa ter clareza de quais são as exigências. Hoje, infelizmente, a gente tem desencontro de informações, né? Então, o que foi para uma escola não tem sido para outra, e a gente tem aí algumas dificuldades, né? Então, acho que precisaria ser pensado, né, o que de fato passa a ser obrigatório. E a última etapa para uma escola, né, como eu coloquei, a gente talvez seja o único segmento que tem isso, né? A gente tem uma portaria da Secretaria Municipal de Educação. Então, nós somos a rede privada, mas nós seguimos muitos critérios do que que são estabelecidos, né, para a rede municipal. Então, a gente responde, inclusive, para um departamento da Secretaria Municipal de Educação, que é a ANAED, né, que são núcleos que trabalham com as escolas municipais e que nós somos inseridas nesse contexto também. E que até dado algumas vezes a dificuldade de interpretação aí, porque as escolas particulares nós somos empresas, nós temos algumas exigências que talvez uma rede municipal não tenha. Então, para a gente chegar até essa portaria, é um documento que a gente guarda com muito louvor, né? Essa chancela, essa homologação de todo o nosso trabalho, e é a partir daí que a gente obtém o selo de escola bem legal, que é o que a gente gostaria, né, que muitas outras escolas de Campinas venham a adquirir, né? A ideia da associação surgiu exatamente nessa
nessa visão, né, de que aquilo que para nós, que hoje somos 79, é importante, nós queremos que nós sejamos 500 escolas em Campinas. E eu não sei mensurar hoje quantas escolas são, e eu não consegui esse dado, né, mesmo já tendo solicitado em conversas, pedido que algumas pessoas pudessem levantar. Hoje eu acho que nem o próprio município sabe, de fato, quantas escolas particulares de educação infantil nós somos. E a ideia é exatamente essa, que a associação seja esse canal, a gente se coloca, né, aí, como uma ponte entre o poder público e essas escolas, né, conhecendo a realidade que as escolas enfrentam, podendo aí intermediar, podendo auxiliar nessa comunicação e também no chamamento dessas escolas, porque muitas dessas escolas, o fato delas não serem ainda regularizadas, as deixam mais tímidas, né? Então, a gente tem que, num primeiro momento, lá dentro daqueles 3 verbos, elencar mesmo, né? Ir lá e conseguir levantar quem são essas escolas, onde elas estão, né? E poder, a partir daí, dar este apoio que elas precisam. E aí, 2021, teremos uma nova história para se dar às crianças de Campinas. É isso que nós desejamos, é isso que nós acreditamos, enquanto associação e enquanto escolas particulares de educação infantil, é o que nós temos como objetivo, né? Que realmente as nossas crianças de todo o município, né? Que a gente olha, né, para toda a realidade, principalmente no pós-pandemia, o quanto que essas crianças deixaram de desenvolver neste último ano. Então, é o momento realmente de se olhar para a educação infantil, é o momento de se olhar para essa criança, porque, de novo, a primeira infância, ela é, né, assim, uma base, né, sobre o qual aí o ser humano será construído, e é nosso dever participar disso e contribuir. Então, contem conosco, estamos à disposição da comissão, quantas vezes fizer necessário, né, assim, todos aqueles pontos que eu coloquei, que a gente já tem isso, assim, elencado quais são essas sugestões, né? O que a gente entendeu dentro da legislação, o que a gente tem aí de contato com essas escolas. Hoje nós temos um grupo, e esse grupo, a gente já tem aí mais de 100 escolas participando dele, a ideia é que ele cresça cada vez mais, então a gente, assim, se coloca à disposição para auxiliar nesse processo. Muito obrigada, e eu estou aqui disponível para responder qualquer questionamento, né, e contribuir com o que for necessário. Muito obrigada. Parabéns, professora Rose, pela excelente explanação. E antes de eu passar para a professora Elizabeth, gostaria de fazer um comunicado. Aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas no final, depois da Cris Oliveira falar também, o WhatsApp, anotei aqui na outra folha, está aqui, ó. O WhatsApp que vocês podem enviar as perguntas é o 978 29 37 76. Vou repetir. 978 29 37 76. Tá? Então vocês podem mandar por aqui ou pelo YouTube, quem estiver assistindo por lá. Agora eu passo para a professora Elizabeth. O seu som está mudo. Tá. Agora foi. Foi? Foi. Agora ficou mudo de novo. Tem um delayzinho aí. É só tocar. Foi. Agora foi? Agora foi. Gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de mostrar, né, a necessidade que hoje a educação requer, né? Eu acho que a apresentação ela foi explanou bem as nossas dificuldades, os nossos anseios. Né? Eu costumo dizer que, para nós, escolas de educação infantil, o programa Creche para Todos é algo muito importante, assim como para a prefeitura, porque para nós, que somos da área da educação, o estar com as crianças, né? Educar brincando, ensinar brincando, faz parte da nossa vida, né? Então, isso é o essencial para nós.
Então, assim, lutar para que esse programa entre e ele comece a funcionar, fazer uma Campinas diferente, para nós é o essencial. Então, assim, eu acho que seria isso mesmo. Muito obrigada, viu? Ok, professora. Então, eu passo para a professora Cris Oliveira. Boa tarde a todas, a todos que estão nos assistindo, que estão nos ajudando a essa comissão, primeira reunião, né, da Comissão de Estudos para a Desburocratização. Agradeço ao convite feito pelo vereador Paulo Gaspar, muito obrigada pela oportunidade. E eu quero dizer que essa comissão, ela tem muito frutos para dar, para contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Há muitos entraves e a gente sabe que a burocracia contribui para vender facilidades. E a gente tem que combater isso e facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer trabalhar. E achei excelente esse primeiro tema, nesse momento tão difícil que o Brasil, o mundo está passando, né, da pandemia, começar falando dos entraves das escolas, principalmente a escola infantil, que Campinas tem uma carência de vagas e até hoje não foi solucionada essa fila, né? Então, assim, a Escola para Todos, esse projeto é muito bom e a gente precisa, às vezes, criar pontes para trazer essas soluções, né? Então, devo agradecer, parabenizar essa associação das escolas que está à frente aí, a Rose Campos, a Elizabeth Ferreira. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela exposição. E eu vou começar com uma pergunta simples, mas dentro de um contexto. No nosso dia a dia, né, a gente sabe que trazendo creches e a prefeitura podendo utilizar dessas vagas das creches em vários bairros, regiões aqui de Campinas, é uma oportunidade realmente de colocar todas as crianças num ambiente propício ao desenvolvimento cultural, social. Então, lógico, a gente tem que incentivar isso. E essa parte de vocês será fundamental no estímulo de trazer mais empreendedores, pessoas que querem abrir as escolas para as vagas do ensino municipal. Então, parabéns. E a minha pergunta é, dentro de toda essa complexidade, eu vejo muitas pessoas desanimadas em empreender, porque para esse ramo da educação, para você trabalhar, criar uma escola, né, a pessoa tem que ser apaixonada pela educação, porque ela vai formar cidadão. Então, é um ramo muito especial para nós da sociedade. E vocês estão fazendo um papel maravilhoso. E tem muitos entraves, como você disse, né? Tem vários órgãos que a pessoa, para abrir uma escola, ela tem que passar, né? Pela prefeitura, Secretaria da Educação, Delegacia da Educação, Ministério da Educação, né? Então, assim, quando uma escola já está formada e ela precisa, por exemplo, mudar de imóvel dentro do mesmo bairro, e ela está com toda a documentação atualizada, ela precisa entrar com uma nova portaria para providenciar essa mudança. Ouvi reclamação de que demorou 1 ano e meio. Teve outras pessoas que comentaram que chegou a ter até 3 anos para essa documentação do novo imóvel sair. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm experiência nessa área, o que a gente pode desburocratizar, aonde está demorando esse retorno, se tem algum erro no trâmite dessa propositura, né, da criação de uma nova escola, aonde está o erro, aonde está demorando, o que a gente pode, como Comissão da Desburocratização, ajudar, porque isso vai trazer empregos, vai trazer vagas para as nossas crianças, vai facilitar os pais, né, que podem ter escolas mais perto da sua casa, poder escolher a escola que ele quer. Isso é muito grande, é um grande benefício para nós aqui, para a nossa cidade de Campinas. Então, fica aí a minha pergunta, não sei se a Rosa ou a Elizabeth que quer responder. Eu agradeço. Bom, eu vou responder e depois a Elizabeth complementa, com certeza, porque ela está vivendo esse processo, né?
infelizmente, para essa escola, ela terá que começar do zero, né? Então, o histórico que ela teve, as autorizações que tinha, ela não carrega isso. E isso, às vezes, acontece com a própria ampliação da escola. A gente tem, por exemplo, relatos das escolas maiores, que o simples fato dela agregar um imóvel ao lado, então, dentro aí do que a professora colocou, a questão do empreendedorismo, né? A pessoa está expandindo a sua escola e, em alguns momentos, eles desistem de fazê-lo exatamente pela burocracia que eles vão enfrentar para essa expansão, né? Eu tive relato de uma escola, e até vou usar aqui como exemplo, que eles alugaram um terreno no fundo da escola, e esse terreno será usado só como parque, né? Então, olha que ótimo, né? Uma área verde, uma área aberta, podendo propiciar um melhor ambiente, né, escolar para essa criança. E faz muito tempo que esse protocolo está lá para poder agregar esse terreno. Então, chega um ponto realmente da pessoa pensar se ela vai fazer, né? Então, toda melhoria hoje que uma escola vai fazer, ampliar, sabe, mudar uma sala, com certeza, na nossa realidade, a gente vai pensar muito bem se vale a pena a gente mexer exatamente para não ter problema. Agora, onde de fato acontece, eu não saberia dizer. Eu acho que, à medida que a professora estava falando, eu fiquei pensando meio como que uma caixa preta, né, que precisa ser aberta para a gente poder entender o conteúdo dela. Então, a gente sabe que algumas escolas realmente estão há 2 anos com protocolo de alvará, e a gente não tem muita informação disso. Então, e algumas vezes as informações que nós temos, elas são desencontradas. Então, hoje não dá para dizer de fato em qual etapa do processo que a gente tem uma maior dificuldade, né? Acho que no todo a gente realmente demora muito tempo para conseguir a aprovação de uma escola, né? O que não vai de encontro, né, como eu coloquei, para o atendimento do creche para todos, né? Se nada for feito, o programa realmente não será implementado, porque ele não tem um dos elos aí dessa corrente, que é exatamente a escola que possa ser conveniada, né, para atender essas crianças. Eu não sei se a Elizabeth quer complementar. Beth, acho que travou de novo. Travou de novo o seu som. Agora foi. Foi. Como a Rose falou, o alvará para nós é uma caixa preta, né? Porque, na realidade, a gente passa por tantos departamentos que, até chegar no final, chegar no alvará, que é o alvará de uso, muitas vezes você já conseguiu uma licença, essa licença vence e ela não chegou na mão de um outro. Então, assim, acaba que passa por muitas mãos, né? Eu vou citar um caso meu, vivido por mim, né? Eu tenho uma unidade que é o berçário, durou quase 4 anos uma renovação de alvará. Então, assim, ela foi passando por diversas mãos, ela foi passando, chegou um ponto que alguns documentos foram arquivados porque outros não foram liberados. Então, assim, o pessoal que cuida do alvará, eu imagino que são poucas pessoas. Eu acho que a demanda é muito grande, então são poucas pessoas, e acaba se perdendo, né? Porque depende da INDEC, você depende do urbanismo, você depende da vigilância, então você vai passando por diversos setores até você chegar no ponto, né? Que é o alvará. Então, é muito difícil, é muito complicado se ter uma escola, é muito difícil, como a Rose mencionou, né? Talvez só o hospital tenha um rigor tão grande quanto uma escola, né? Não tiro o mérito, eu acho que assim, o nosso trabalho é um trabalho de muita responsabilidade, ele requer, eu acho que a vigilância sanitária é louvável, eu acho que tem que ter mesmo, mas assim, tem coisas que ela demora muito, né? E que poderiam ser mais fáceis, né? Que poderiam agilizar um pouco mais, né? Igual a gente tem que fazer uma pesquisa de campo, que é o WAVE. Então, assim, o WAVE
aqui fora, né, a gente não tem profissionais qualificados para executar esse trabalho. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, é uma única pessoa aqui na prefeitura que consegue analisar o impacto de vizinhança de Campinas inteira. Então, eu acho que, assim, é muito difícil, né, para as escolas. E a gente tem uma certa rapidez, porque o nosso trabalho é um trabalho que requer muito cuidado, né, muita atenção. A gente busca estar com tudo ok, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né? E para nós que temos escolas e que trabalhamos com crianças, é um terror a gente trabalhar com um protocolo, porque a gente sabe que muitas vezes o protocolo para a prefeitura não é documento, né? Muitas vezes você apresenta um protocolo, fala, olha, estou com protocolo. Aí eles falam, mas isso não é documento. Enquanto não sair essa documentação, não posso fazer nada. Então, assim, a burocracia, ela é muito grande. Então, assim, realmente é uma caixa preta. Eu acho que a Rose colocou muito bem. É uma caixa preta. A gente não sabe aonde poderia melhorar, né? Para ser mais rápido. Muito obrigada. Muito bom, Elizabeth. A Cris quer fazer alguma observação em cima desse assunto? Oi, Paulo. Então, eu acredito que realmente nós precisamos ser essa ponte aí de solucionar os problemas de vagas em creches. E precisamos, como você, vereador, junto com o secretário da Educação, procurar ajudar para que essas escolas possam realmente ter espaço para as nossas crianças do município. Em 2017, nós tínhamos 200 escolas privadas, particulares, e municipal era 159 do ensino infantil, né, de creches. Então, acredito que de 2017, que é o índice do IBGE, para cá aumentou, e em 2019 houve um fechamento de muitas escolas, porque não conseguiram se manter durante essa pandemia, né? Então, nós teremos aí um tempo muito difícil pela frente. O que a gente tem que tomar cuidado é com a alerta que a Unicef fez, que o Brasil pode retroceder 20 anos em termos de educação, porque 5 milhões de crianças ficaram sem educação por conta da pandemia, e isso remete ao ano 2000. Então a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar para que haja mais vagas em creches. É dever de todos nós, que possamos ser ferramentas facilitadoras para que as escolas tenham logo toda a documentação necessária para que abra a vaga para as creches, porque os pais precisam. E elas não merecem ficar nas ruas, não merecem ficar sozinhas. Então, tudo que a gente puder fazer, que nem agora essa associação das escolas, que elas estão aí na direção, tentando ajudar, incentivar que outras pessoas regularizem as documentações, é fundamental esse trabalho. Eu agradeço e no decorrer aí a gente faz outras perguntas. Ok, Cris. Bom, pelo que eu vi aqui, a gente não recebeu nenhuma pergunta do público, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a professora Rose. Se sobre a legislação, aquele ajuste fino que você citou, nós poderíamos adiantar alguma coisa, ou você acha que não seria relevante para a reunião de hoje? Você precisa destravar o seu volume, o seu microfone. Ele liberou lá. Pronto. Eu acredito sim, a gente tem já algumas condições, a gente tem uma condição sim de já começar a pontuar, né, mas depois acho que a gente pode colocar isso, né, confirmar com a Elizabeth de uma maneira até estruturada, tá? Mas eu vou dar um exemplo da lei que ela não contempla o fornecimento de leites especiais, né, que é uma coisa que é simples. Só que quando você leva isso para a realidade das escolas, isso pode comprometer esse convênio, porque um bebê que ele tem uma necessidade para um leite que vem aí com receituário médico, né, a gente precisaria ter isso contemplado em lei
que nessa situação a gente pudesse ter o apoio, né, assim, que essa família pudesse requerer junto à farmácia de alto custo, por exemplo, tá? Porque o convênio prevê que a escola ela é responsável por fornecer toda a alimentação, né? Então tem algumas diferenças, eu acho que algumas regulamentações que poderiam ser feitas. Então essa questão do leite, a questão da obrigatoriedade, de fato, quantas refeições são, porque se nós formos colocar a escola particular de educação infantil no mesmo processo que a creche municipal faz, a gente não, assim, a gente entende que não pode ter nenhuma diferenciação, mas quando a gente está falando de serviços, eu acho que a gente precisaria trazer isso para a realidade da escola particular e entender o que de fato ela consegue atender, o que de fato é uma obrigatoriedade, né? Porque a gente não poderia, por exemplo, assumir uma responsabilidade hoje de fornecer um jantar, né? Nem todas as escolas fornecem jantar. E aí, como que eu vou atender essa criança do programa? Se a creche municipal tem, a escola particular não tem. Então, acho que são situações, como né, eu já usei aqui o termo de ajustes finos, porque é uma questão de operacionalizar isso, né? Então, como esse convênio vai acontecer na prática? E aí eu entendo realmente que essa ponte, né, como a professora disse, é extremamente importante porque a gente está, né, e as escolas poderem participar disso também, né? Mas assim, a gente não é uma mudança tão grande, né? Mas são pequenas situações que talvez quem lá atrás, né, descreveu a lei tenha faltado um pouquinho isso, assim, de olhar na prática como aquilo, né, será executado. Eu acho que é mais uma questão de regulamentar mesmo. Muito bem. Sobre o que foi colocado em relação à legislação e que você já adiantou aí algum aspecto, com certeza vocês podem contar com o apoio aqui da Câmara Municipal no que pudermos fazer para simplificar a legislação. Agora, nós sabemos que, diante de tudo que vocês falaram, o problema principal é a gestão. É o Poder Executivo que vai ter que fazer aquela força-tarefa que vocês citaram aí para destravar esse contingente de escolas que estão de forma irregular, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber de você, com certeza vocês já conversaram com o prefeito, com a secretária de Educação, em que etapa você acha que nós estamos desse processo de montar essa força-tarefa e qual seria a previsão em que podemos ter, não a totalidade, mas a maioria das escolas que estão irregulares a contento de ter esse selo Escola Bem Legal. É isso mesmo o nome, né? Escola Bem Legal, né? Olha, vereadora, assim, excelente poder falar sobre isso, porque realmente a gente tem visto um poder executivo muito aberto, né, a essa implementação. Então, a gente, desde ainda da época da campanha, nós tivemos a oportunidade de conhecer os candidatos, né, de apresentar assim, essa demanda e de nos colocar aí à disposição, né, para auxiliar, né, enquanto associação. E não foi diferente, né, com o nosso prefeito hoje. E a gente já teve sim contato, então ele está esperando realmente que todo esse movimento seja feito, né? Então eu acredito que saindo daqui hoje, talvez a gente esteja aí, né, vencendo assim a última etapa, né, que era oficializar todo esse trabalho. E dentro da comissão de desburocratização ele faz todo sentido, né? Porque é exatamente o que precisa ser feito. A gente também já teve com o secretário municipal de educação, o professor Tadeu também foi super receptivo. E agora, né, assim, a gente tem aí também dentro do poder público o Thiago Ferrari, que é responsável hoje, né? Ele é o responsável pelo programa Primeira Infância Campinas, que é o PIC. Também nós já tivemos a oportunidade de estar com ele, e ele também, assim, abraçou o programa. Então, como a professora Cris falou, eu estou muito feliz, assim, de perceber, né, que todas as pessoas com as quais a gente tem falado têm se colocado muito à disposição, né, e tem aí trazido esse apoio e sim, né, à espera de, tá, e agora qual o próximo passo? Então,
eu vou dizer que a comissão ela tem um papel extremamente importante, né? Eu acho que até dado o desconhecimento que a gente tem aí, né, de todas as questões do serviço público e tudo mais, então acho que a gente chegou no lugar certo, né, para poder contar com esse apoio e entender, sim, eu acho que olhar, né, que vocês olhem, eu acho que essa realidade e nos digam também, né, por onde é que a gente precisa caminhar. Mas o poder legislativo, o poder executivo, assim, tanto prefeito, vice-prefeito também, a gente teve a oportunidade de estar já também com o Vanderlei de Almeida, né? E até esse termo força-tarefa foi um termo que o Vandão nos trouxe, a gente assumiu aí porque eu acho que está todo mundo muito sensível, né? Sensível à necessidade que o poder público tem, sensível à necessidade das crianças e agora também entendendo que é uma forma de apoiar, né, aí as empresas, né, de gerar renda, de gerar emprego e também de contribuir com a arrecadação municipal, né, como já foi colocado. Então, a gente tem a esperança de que realmente esse ano é um ano, eu não saberia dizer exatamente quando, mas posso dizer que o mais breve possível que a gente consiga ter essas escolas regularizadas, vai ser talvez o melhor fruto, né, se é que a gente pode dizer, com todo respeito às pessoas que sofrem dado a pandemia, a gente sabe, né, e lamenta, mas talvez seja o grande fruto da pandemia para a educação, né? Se não tivesse sido a pandemia, as escolas não teriam se unido, a gente não teria compartilhado das nossas dificuldades, porque aquilo que eu vivia, eu não sabia o que a Elizabeth estava vivendo na escola dela, e assim outras 100 escolas que hoje a gente se fala por mínimas dúvidas que a gente tenha. Então, acho que se tem algo que ficará, né, para a cidade de Campinas, e a gente quer muito poder fazer parte disso, é um programa de fato implementado e escolas regularizadas, né? Nosso grande desejo é, quando a gente vai na prefeitura receber esse selo, né, do Escola Bem Legal, que tem uma placa que a gente coloca à disposição aí dos nossos clientes, né, nas escolas, né, dos nossos pais, para que eles entendam que eles estão numa instituição regularizada. O nosso grande desejo é que o Salão Vermelho seja pequeno, né, para tantos donos de escolas, e pode ter certeza que a gente vai fazer uma festa muito bonita no dia, né, com todas as lembrancinhas de EVA, como toda educação infantil a gente costuma fazer, porque tem sido um caminho muito árduo, mas é um caminho que no meio dele a gente descobriu uma esperança e a gente não vai mais abrir mão dela, e a gente fica muito feliz que realmente as pessoas estão abraçando, né? Assim como vocês aí têm estendido as mãos, e a gente, depois que a gente pega, a gente vai junto, né? A gente tem realmente um desejo que tudo isso se torne uma realidade o mais breve possível. Tudo bem, Rose. A gente sabe que o Poder Executivo, ele teria que fazer essa força-tarefa partindo do próprio seio da prefeitura, porque se deixarmos a cargo de cada escola, de cada proprietário de escola, correr atrás de toda essa regularização, documentação, de todos esses órgãos, de toda essa complexidade, vai levar aquele 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vai zerar aquele déficit de mais de 6 mil crianças, que é a promessa do prefeito, né? Então, contamos aí com ação efetiva, né, do Poder Executivo para que eles façam aquilo que vocês falaram, que você chamou no início da exposição, de incentivar, enfim, não lembro a palavra correta que você colocou, mas de favorecer e correr atrás para ajudar essas escolas, né? E não como hoje ele fica esperando que a escola venha e regularize. Então, queremos muita participação do prefeito, do vice-prefeito. O secretário acho que não é o caso, porque o que está travando aí são outras secretarias, né? A INDEC, a Devisa, o Departamento de Urbanismo, a Secretaria de Planejamento, não está relacionado diretamente com a Secretaria de Educação. Eu acho que é o que menos impacta aí é a Secretaria de Educação, não sei se vocês enxergam dessa maneira. Então, essas outras secretarias, esses outros órgãos são os que mais impactam, né? Como a professora Elizabeth falou, existe falta de pessoal, existe talvez o sistema interno, como eles fazem a gestão dessas secretarias, desses órgãos,
precisa melhorar? Com certeza, como qualquer órgão público sempre pode melhorar, né? Temos o problema aí da pandemia, que nós não podemos contratar mais efetivo, contratar novos profissionais concursados, né? Então, realmente está numa situação assim, por isso que exige uma ação especial do Poder Executivo para destravar isso e eles chegarem para o proprietário da escola e falar assim, o que vocês estão precisando? Vem cá, chama um por um, o que você tá isso aqui, então deixa com a gente. E eles fazerem toda essa ação, porque é uma situação emergencial, senão ele não vai conseguir cumprir essa meta de zerar esse déficit de mais de 6 mil vagas nas creches privadas aí. Não sei se vocês concordam com o que eu falei, se querem colocar alguma coisa. A gente fica muito feliz que realmente foi uma promessa de campanha, né? E a gente, numa oportunidade, agora já com o prefeito, a gente pôde relembrar isso e, como eu disse, a gente bastante esperança, né? De que realmente vai acontecer, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa que lá dentro alguém pegue isso, né? Acho que imagino um mapa, né? Faça um mapa ali de todas as etapas que uma escola vive e que alguém vá atrás realmente dessas escolas, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, de trazer essas escolas para perto, de mostrar o poder público, né? Assim, a prefeitura como uma parceira em tudo isso, né? Como uma ajudadora ali nesse processo. E muitas escolas, às vezes, nem sequer participam ou se deixam ser conhecidas porque existe o medo, né, da retaliação ainda por, infelizmente, estarem numa situação irregular, né? Então, a ideia é a gente partir do pressuposto que as pessoas não se regularizaram ainda porque não tiveram condições para, né? E depois, lá na frente, dada essa oportunidade, quem de fato se mantiver irregular, aí a gente também espera que o poder público tenha, né, uma ação efetiva, porque para nós, enquanto segmento, é extremamente importante que as escolas estejam regularizadas, estejam cumprindo com as suas obrigações, né, cumpram os protocolos. A gente está aí agora numa retomada onde para a gente é extremamente importante disseminar a informação. Então, uma escola, ela pode não ser regularizada, ela pode estar, assim, talvez fora, né, desse contexto aí que a gente vive, do selo de escola bem legal, mas uma atitude errada dela pode comprometer todo o trabalho, né, das demais. Então, a gente sabe disso, né, e a gente quer realmente que isso seja realidade. Eu acho que tudo aquilo que tinha que ser plantado, eu acho que tudo aquilo que tinha que ser passado como informação para as pessoas que são responsáveis aí para as tomadas de decisão, isso já foi feito, né? Então agora é o momento realmente da gente sair do discurso e ir para a prática. Como isso vai acontecer? Assim, como eu disse, até por desconhecer, né, todo esse trâmite interno, eu não sei, mas eu sei qual o resultado que a gente precisa ter. Então, a ideia e a gente acredita, sim, que a gente tem essa abertura hoje dentro, né, da prefeitura, mas aí eu não sei se isso se consegue, porque como o vereador trouxe, são várias secretarias, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho que envolve muitos setores, muitos departamentos. Então, como isso de fato vai acontecer, eu não consigo ainda ter essa resposta, mas eu continuo acreditando que realmente vai acontecer, e aí a comissão tem um papel extremamente importante para nos ajudar a descobrir esse caminho aí pelo qual a gente tem que percorrer e trazer, sim, cada uma dessas escolas. Posso dizer que tem histórias, assim, das mais variadas possíveis. Tem pessoas com protocolos há muito tempo, por, às vezes, um entrave pequeno, que poderia ter sido resolvido, que, infelizmente, e em alguns momentos, a pessoa acaba desistindo, né? Então, o que é muito ruim, né? Às vezes, dada aí a dificuldade, a pessoa desiste de fazer esse processo. Mas agora, o que a gente quer é que todo mundo queira ser regularizado também. Muito bem, Rose. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a fala da Rose?
Cris, não? Não. Bom, sobre o que você acabou de dizer, professora, eu me prontifico desde já a nós conversarmos pessoalmente com o prefeito, com o vice-prefeito, para a gente colocar a agenda dessa força-tarefa e saber realmente, efetivamente, se ela já começou ou não e qual é o planejamento, né, que se está fazendo, qual o cronograma que eles pretendem para atingir essa meta de zerar esse déficit, né? Então, conte com essa comissão, sim, que nós já imediatamente agendaremos esse encontro com o prefeito, né? Depois que nós falamos que não tinha nenhuma pergunta, chegou uma pergunta aqui, um pouco tardia, do Daniel Biscola, que diz o seguinte: o programa Creche para Todos possui entraves para a participação de escolas infantis? O que poderia melhorar no programa? Olha, ele não tem entraves, né? O que ele tem são algumas exigências que, como eu disse, precisa, nessa revisão da legislação, entender o que de fato é uma obrigatoriedade e o que de fato foi algo que foi colocado, contemplado ali no primeiro momento e que possa ser revisto, tá? O primeiro ponto é que essa escola precisa estar regularizada, ela precisa estar com todas as suas questões trabalhistas e fiscais em ordem. Então, isso também é extremamente importante, porque aquelas pessoas que a gente disse que o programa e que a gente sabe que o programa Creche para Todos dará oportunidade de emprego, nós não estamos falando de subempregos, nós estamos falando de empregos registrados e que essa empresa obrigatoriamente tem que cumprir com seus direitos, né, com seus deveres aí dentro das leis trabalhistas e fiscais. Então, não tem, né? Hoje, as escolas, para participar, elas precisam ser 100% regularizadas, inclusive com a portaria da Secretaria Municipal de Educação, e estar em dia com as suas contribuições, tá? E assim, o que pode ser feito, acho que foi um pouco do que foi trazido, né? Alguns ajustes nessa legislação para torná-la mais real dentro aí do que de fato acontece, né, de uma rotina de uma escola de educação infantil privada. E a gente tem, acho que é grande, né, o grande discussão, e é o tema de hoje, é realmente como a gente consegue desburocratizar esse processo de regularização, né, porque já falei, né, assim, e repito que se nada for feito, realmente o programa, ele tem uma boa ideia que vai ficar simplesmente ali no papel, né? Então, sem esse maior contingente de escolas podendo participar, a gente não consegue. E a ideia é que cada vez mais se tenha menos exigências, né? Que não se abra mão daquilo que é o fato de ser um convênio com uma instituição pública, a gente tem que cumprir leis que são leis federais, e isso eu acho que a gente não está aqui nem discutindo, mas aquilo que for possível ser flexibilizado, que venha a ser feito. Ok, acho que a gente pode passar para as considerações finais aí, da professora Elizabeth, da Cris e novamente da professora Rose, e a gente faz o encerramento agradecendo desde já aí todo o que foi explanado, e efetivamente vamos estar conversando agora com o prefeito para saber os próximos passos relacionados aí ao setor das escolas de educação infantil, escolas privadas, né? Passar para a professora Elizabeth, fazer as considerações finais. Foi. Bom, eu retomo novamente que eu acho que para Campinas vai ser um ganho muito grande. Eu tenho certeza, né, que vai ser algo que vai favorecer muitas famílias nesse momento, principalmente nesse momento e que a gente está vivendo, que é um momento onde todo mundo acaba estando numa sensibilidade maior, passando por uma dificuldade maior. Então, eu acho que a educação, ela é bem vista, e eu acho que a educação de qualidade, ela é essencial para uma criança. Então,
o ganho é imenso, não é só para as escolas que vão estar 100% legalizadas, né, que isso é importantíssimo para Campinas, né, é um programa que ele já existe em cidades vizinhas e é um programa que dá certo, a gente vê, né, se você for para cidades, né, vizinhas, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, já é um programa que existe e dá certo, né? Então, eu acho que a gente tem que focar no que já deu certo dos nossos vizinhos, né? E apostar que vai ser muito bom para todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço mesmo, né? E até uma próxima, a gente fica aguardando. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Cris Oliveira. Olha, eu agradeço essa oportunidade. Eu quero parabenizar todos os vereadores que votaram para a criação dessa comissão de estudo de desburocratização. Agradeço que esse primeiro momento foram esse ramo da educação a ser discutido para que a gente possa trabalhar para o fim da fila de falta de vagas em creches, que isso é essencial para a nossa sociedade, para o nosso município. Não dá para aceitar Campinas não ter espaço para 5.000 crianças, 6.000 crianças. Então, a gente precisa cuidar desses problemas, desses entraves. Ficou registrado aí que o maior problema são os alvarás, então acho que aí o Poder Executivo tem que ver o que ele pode fazer para atender, para desburocratizar, para a coisa funcionar em Campinas, né? Então, parabenizo todos os vereadores que fazem parte dessa comissão. Meus parabéns, como cidadã, eu posso dizer isso, Paulo, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. Muito obrigada e que venham mais e mais aí ramos, setores para discutir o que o nosso município pode fazer, né, para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade, ajudando, facilitando o empresário, o empreendedor, o cidadão que quer trabalhar, porque através do trabalho é que vamos adquirir riquezas, né? Vamos ter uma vida melhor, que seja assim para todos. Então, precisamos criar essas pontes, solucionar esses problemas, que não é difícil não, basta ter vontade, alguém que está vendo onde está a dificuldade e conseguir ligar as soluções. Que vocês, vereadores, possam fazer boas políticas públicas, porque são anos difíceis, né, com essa pandemia, então estamos de olhos atentos e agradecendo a todos que estão aí se desempenhando muito bem nesse papel de atender o cidadão, representar nesse legislativo nossas vontades, né, nossas necessidades. Obrigada, Paulo, por essa participação minha com vocês. Muito obrigado, Cris, e parabenizar você também pelo protagonismo, pela sua luta aí pela educação de tantos anos que a gente está junto, né? E você é uma das coordenadoras aí dos nossos grupos de voluntários, que temas diversos, e na educação você manda muito bem. Então, parabéns aí, Cris, continue assim. A gente precisa de você aí, do seu ativismo e do seu ânimo, para a gente estar sempre melhorando aí Campinas de todas as maneiras. Professora Rose. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome de todas as escolas particulares de educação infantil de Campinas. 2021 é de fato um novo tempo. A gente, há um ano atrás, se alguém dissesse que tudo isso teria sido construído, a gente talvez não fosse acreditar, né? Mas tem sido um ano de trabalho, um ano que a gente vem, sim, buscando os nossos contatos, buscando entender melhor, né, como de fato isso, como de fato as escolas e a sociedade e a educação poderia ser ajudada. Então, estar à frente hoje, podendo falar em nome dessas escolas e podendo levar esse programa, como a Elizabeth falou, um programa que já existe, né? Então, a gente não está aqui reinventando a roda. Eu acho que é um momento da gente também olhar, Campinas é uma grande metrópole, mas o que de fato as cidades vizinhas fizeram, então fazer estudos de caso, entender o que a gente pode trazer como bons exemplos para cá, porque se deu certo em outros lugares, aqui também tem que dar. Eu compartilho aí da esperança, né, que a professora Cris trouxe. Eu acho que
o educador, né, como também já foi colocado aqui, é alguém que, em primeiro lugar, ele sonha, ele ama e ele se dedica, né, integralmente para aquilo que faz. Então, acreditar na educação é isso, e através dela a gente tem certeza de que muitas outras coisas boas virão. Então, muito obrigada. Eu não tenho dúvida de que a comissão realmente, para nós, ela é essa ponte essencial, né? Então, por mais que a gente tenha aí todo buscado, né, e já recebido, sim, esse apoio aí do Poder Executivo, mas a gente sabe que sem o Legislativo participando, isso não acontece, porque a gente tem as questões legais. Todos os vereadores com os quais a gente já teve a oportunidade de conversar, a educação realmente é uma bandeira que ela é unânime, né? Então isso é muito bom. É muito bom poder representar algo que todas as pessoas apoiam, né? Que todas as pessoas entendem, e se não entendem, a gente vai e mostra e diz a importância da primeira infância, e diz a importância do nosso trabalho, e a gente tem acho que muito o que produzir. Acho que Campinas é uma cidade com muitos potenciais. Acredito que, enquanto cidadã também, existe um movimento acontecendo, e esse movimento ele é muito produtivo, né? Eu acho que a gente entender realmente quais são os nossos espaços dentro dessa sociedade, e cada segmento, né, poder aí fazer o seu melhor, né? Eu acho que a educação é, sem dúvida, apaixonante. Então, muito obrigada mais uma vez. E eu tenho certeza que o dia 4 de maio de 2021 ele ficará marcado na história da educação de Campinas. Excelente, professora. Deu uma invejinha aí, porque você disse que é uma honra defender um setor que todo mundo defende, né? Educação, né? Essencial. E aí, eu falando aqui da política, né? Nem todo mundo quer saber de política, porque, pelo contrário, né? Todo mundo acha que o político é um cara que entrou ali para se dar bem e não quer. E a gente sabe que é um meio bem complicado, historicamente dá margem a esse tipo de pensamento. Tem a corrupção, tem a burocracia, tem o corporativismo, tem tudo aquilo que a gente quer combater. E é por isso que nós estamos aqui, né? Eu, arquiteto, um cidadão comum, a Cris, uma professora, e muitos aí que estão tentando renovar a política de Campinas, a política do Brasil, e está totalmente relacionado com a educação, porque um país que tem educação como prioridade, você tem bons cidadãos conscientes, né, que cumprem as leis, que sabem votar, né, que não vota em pessoas. A gente sabe que tem pessoa que vende voto porque acha que é todo mundo igual, então eu vendo voto para qualquer um aí, pelo menos eu ganho meu troco, né? Ou você tem pessoas que vão votar em políticos que vão favorecer a sua corporação, a sua profissão, o seu setor, enfim, está totalmente vinculado com a educação. Então, como você disse lá naquela frase no início, que dentro de nós tem uma criança, e essa criança foi fabricada, foi definida nos primeiros anos da infância, né? Então, a tamanha importância da educação infantil, né? Porque ali já fica formado o caráter da pessoa para o resto da sua vida. E isso reflete totalmente na política, que é o nosso setor aí, que nós estamos tentando, no bom sentido, limpar essa imagem. E, se Deus quiser, um dia que a educação realmente for prioritária, essencial no Brasil, a gente com certeza vai ter uma política renovada e cidadãos políticos, né? Não políticos profissionais, mas cidadãos políticos que querem realmente contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Então, eu encerro aqui a nossa Comissão Especial de Estudos de Desburocratização para a Administração Pública. Quero agradecer os demais vereadores aí da comissão, que é o Felipe Marquesi, o Major Jaime, Rodrigo da Farmadic e o Igor do Campo Grande. Quero agradecer em especial a TV Câmara, os técnicos que estão nos auxiliando aqui na casa, pelo excelente trabalho de sempre, um corpo técnico maravilhoso. E a Abrazel, que é a outra associação de bares e restaurantes, que também, como no caso da Associação das Escolas Infantis aqui, sofre com toda essa questão da burocratização, também
essa questão da pandemia, será nossos próximos convidados aí da nossa próxima reunião de desburocratização. Obrigado, professora Rose, professora Elizabeth, professora Cris e a todos que nos assistiram. E até mais, pessoal. Muito obrigado. E assim a gente encerra a nossa programação ao vivo, lembrando que você de casa pode rever esta reunião na íntegra. É só acessar a nossa página no YouTube, YouTube TV Câmara Campinas, ou o Facebook. Lá você consegue rever tudo que foi discutido aqui. Fique agora com a nossa programação normal. Muito obrigada pela companhia e audiência. Tchau. TV Câmara Campinas.